O salão estava iluminado como se fosse dia. Lustres de cristal refletiam em taças de champanhe. Vestidos brilhavam. Risadas ecoavam por todos os cantos. Era mais uma noite perfeita no mundo de Ricardo Albuquerque. Dinheiro, poder, influência, tudo ali, ao alcance de um gesto. Mas no meio daquele luxo todo, havia alguém que não fazia parte de nada daquilo. Helena estava parada perto de uma das colunas, imóvel, como se fosse apenas mais um objeto de decoração. O vestido azul marinho que usava era elegante, escolhido com cuidado, ajustado perfeitamente ao corpo, mas ninguém parecia notar. Ou pior, ninguém parecia se importar. Ela observava, sempre observava. Os lábios das pessoas se moviam rapidamente, formando palavras que ela já estava acostumada a decifrar. Era assim que ela sobrevivia naquele mundo, lendo o que nunca era dito diretamente a ela. Um grupo de mulheres passou perto, rindo baixo. Helena inclinou levemente o rosto, concentrando-se. Ela é linda. Uma pena. Imagina ser filha de um milionário, e mesmo assim, nem entende o que a gente fala. É como se nem existisse. As palavras não tinham som, mas machucavam como gritos. Helena piscou devagar, tentando manter o controle. O peito apertava, como se algo pesado estivesse pressionando por dentro. Aquilo não era novidade, mas ainda doía. Sempre doía. Do outro lado do salão, seu pai estava cercado por homens de terno, gesticulando, sorrindo, negociando. Ele era o centro de tudo. Sempre foi. Helena olhou para ele por alguns segundos. Esperou. Talvez ele olhasse de volta. Talvez percebesse que ela estava ali. Mas não. Ricardo nem sequer virou o rosto. Ela respirou fundo, desviando o olhar. Já deveria estar acostumada com aquilo, pensou. Já deveria não esperar mais nada. E ainda assim, uma parte dela insistia. Uma parte pequena, silenciosa, que ainda acreditava. Helena caminhou lentamente até uma mesa lateral. Pegou um copo de suco, seus dedos delicados tremendo levemente. Quando virou o corpo, esbarrou sem querer em um homem que passava. O copo caiu. O líquido se espalhou pelo chão, respingando em seu vestido. O salão não parou. A música continuou. As conversas continuaram. Mas alguns olhares se voltaram para ela. Cuidado, disse o homem, irritado, limpando o paletó. Helena abriu a boca, tentando se explicar. Seus lábios se moveram, formando palavras que saíram imperfeitas, quase inaudíveis. Desculpa. O homem franziu a testa, confuso. O quê? Ela tentou de novo, mais devagar, usando as mãos, os gestos que eram naturais para ela. Mas ele já tinha perdido o interesse. Ah, esquece, disse, virando-se e indo embora. Helena ficou ali, parada, com o vestido molhado, os olhos baixos. Ninguém se aproximou. Ninguém perguntou se ela estava bem. Era como se ela realmente não estivesse ali. Um garçom passou por perto, limpou o chão rapidamente, sem sequer olhar para o rosto dela. Tudo precisava continuar perfeito para os convidados importantes. Helena respirou fundo mais uma vez, tentando engolir o nó na garganta. Seus olhos começaram a arder, mas ela piscou várias vezes, recusando-se a chorar ali, no meio de todos. Ela não daria esse espetáculo. Não para eles. Com passos silenciosos, ela se afastou do salão principal e entrou em um corredor mais escuro, longe da música, longe das pessoas, longe daquele mundo que nunca foi dela. O som desapareceu completamente. E então, veio o silêncio. O silêncio que, para ela, era ao mesmo tempo refúgio e prisão. Helena encostou-se na parede, fechando os olhos por um instante. Seu peito subia e descia lentamente. Ali, ninguém podia vê-la. Ali, ela podia ser quem realmente era.
Ou melhor, quem ninguém queria conhecer. Depois de alguns segundos, ela abriu os olhos e caminhou até o banheiro. A luz branca refletiu no espelho grande à sua frente. Ela parou e se encarou. Por um longo tempo, seu reflexo devolveu o olhar bonito. Sim, mas vazio, cansado, carregado de algo que não podia ser dito em palavras. Helena levantou a mão devagar e tocou o próprio rosto, como se tentasse se reconhecer. Seus lábios se moveram, formando uma frase silenciosa. Eu estou aqui. Mas ninguém respondeu. Nunca respondia. Uma lágrima escapou, descendo devagar por sua bochecha. Ela a limpou rapidamente, quase com raiva. Não queria parecer fraca. Não queria ser aquilo que todos já achavam que ela era. Mas era difícil. Era difícil viver em um mundo onde ninguém realmente te escuta, onde sua voz nunca chega, onde sua existência é ignorada até nos momentos mais simples. Helena respirou fundo novamente e, com mãos firmes, começou a limpar o vestido com papel toalha. Pequenos movimentos, controlados, como se aquilo fosse suficiente para consertar tudo. Mas não era. Nunca era. Ela olhou mais uma vez para o espelho. E dessa vez, seus olhos diziam algo diferente. Não era só dor. Era algo mais profundo. Algo que crescia em silêncio. Algo que ninguém naquele salão nem imaginava. Helena virou-se lentamente e saiu do banheiro. Do outro lado da porta, a festa continuava, mas dentro dela, algo havia começado a mudar. Porque ser invisível machuca, mas chega um momento em que até o silêncio aprende a gritar. Antes dos salões luxuosos, antes dos olhares vazios e das palavras que nunca eram ditas diretamente a ela, Helena já conhecia o silêncio. Mas não era um silêncio frio como o de agora. Era um silêncio acolhedor, cheio de significado. Porque, quando criança, havia alguém que a entendia. Sua mãe. Helena ainda se lembrava com clareza dos pequenos detalhes que ninguém mais parecia guardar. O cheiro suave do perfume dela. O toque delicado das mãos guiando seus dedos para formar palavras. O sorriso paciente enquanto repetia os gestos. Uma e outra vez. Até Helena conseguir. Assim. Isso, minha menina. Você consegue. Mesmo sem som. Helena conseguia ouvir aquela voz. Não pelos ouvidos, mas pelo olhar, pela expressão, pelo carinho que preenchia cada movimento. Sua mãe não via a surdez como um limite. Via como uma forma diferente de existir. E isso fez toda a diferença. Naquela época, Helena não se sentia estranha, não se sentia incompleta. O mundo podia ser silencioso, mas nunca foi solitário. As duas tinham um jeito próprio de se comunicar. Um universo só delas. Risadas sem som. Histórias contadas com mãos e expressões. Segredos compartilhados no olhar. E, pela primeira vez, Helena se sentia vista. Mas tudo aquilo acabou cedo demais. A lembrança da última noite ainda vinha em flashes desconexos, como um sonho quebrado. Sua mãe estava deitada, pálida, com um sorriso fraco nos lábios. Helena, ainda pequena, segurava sua mão com força, sem entender completamente o que estava acontecendo. Você é mais forte do que pensa, os lábios da mãe disseram lentamente. Helena tentou responder, suas mãos tremendo enquanto formava sinais apressados, confusos. Não, fica, por favor. Mas sua mãe apenas sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. E então, fechou os olhos. O mundo de Helena mudou naquele instante. O silêncio, que antes era cheio de significado, se tornou pesado, frio, infinito. Depois disso, tudo começou a desmoronar aos poucos. Seu pai, Ricardo, nunca soube lidar com a perda. Ele já era um homem ocupado, distante, mas após a morte da esposa, se tornou ainda mais inacessível.
Mergulhou no trabalho como se aquilo pudesse apagar a dor. Ou talvez, como se fosse mais fácil lidar com números do que com sentimentos. Helena tentou se aproximar dele inúmeras vezes. Ela se lembrava de ficar parada na porta do escritório, observando enquanto ele digitava, falava ao telefone, resolvia problemas que pareciam sempre urgentes. Ela levantava a mão, hesitante, formando lentamente alguns sinais. Pai. Mas ele quase nunca percebia. E quando percebia, apenas acenava de leve, como quem diz agora não. Sempre havia algo mais importante. Sempre. Com o tempo, Helena parou de tentar. A casa ficou maior, mais vazia. Funcionários iam e vinham. Professores eram contratados para ajudá-la, mas nenhum deles permanecia por muito tempo. Para eles, aquilo era apenas um trabalho. Para Helena, era a vida inteira. Na escola, as coisas não eram melhores. Ela foi colocada em uma instituição comum, onde ninguém realmente estava preparado para lidar com alguém como ela. No início, tentou se esforçar. Observava os colegas, copiava os movimentos, tentava acompanhar as aulas, lendo os lábios dos professores. Mas era difícil, muito difícil. As palavras vinham rápidas demais. As pessoas não tinham paciência, e as crianças podiam ser cruéis. Ela se lembrava de um dia em especial. Estava no pátio, sentada sozinha, quando um grupo de alunos começou a observá-la de longe. Eles riam, cochichavam, apontavam discretamente. Helena fingiu não perceber, mas percebeu, sempre percebia. Um dos meninos se aproximou, exagerando os movimentos da boca, falando de forma lenta e caricata, como se estivesse zombando. Você consegui entender isso. Os outros riram. Helena ficou parada, o rosto imóvel, mas por dentro, algo se quebrava. Ela tentou responder, suas mãos se movendo em sinais rápidos, nervosos. Mas ninguém entendia. Ninguém queria entender. Naquele dia, ela voltou para casa e trancou-se no quarto. Pegou um caderno e começou a escrever. Era a única forma que tinha de organizar o que sentia. As páginas se tornaram seu refúgio, seu lugar seguro. Ali, ela podia falar sem ser interrompida. Podia existir sem ser julgada. Com o passar dos anos, aquilo virou hábito. Todos os dias, Helena escrevia sobre o que via, sobre o que sentia, sobre tudo o que nunca conseguia dizer em voz alta. E, entre todas aquelas palavras silenciosas, havia sempre um desejo que se repetia, simples, quase ingênuo, mas profundamente verdadeiro. Eu só queria que alguém me entendesse. Não alguém que tivesse pena, não alguém que fingisse, mas alguém que realmente parasse e escutasse, de verdade. Enquanto isso, o mundo ao redor dela continuava girando. Seu pai se tornava cada vez mais poderoso. Seu nome aparecia em jornais, revistas, eventos importantes. A mansão ficava mais luxuosa, os convidados mais influentes. E Helena continuava ali, crescendo em silêncio, aprendendo a observar mais do que participar. Aprendendo que, naquele mundo, falar nem sempre significava ser ouvido. E que, às vezes, o maior grito é aquele que ninguém escuta. Os dias passaram depois daquela festa, mas algo dentro de Helena já não era o mesmo. O vazio continuava ali. Sim, pesado, constante, mas agora havia também uma inquietação, quase imperceptível, crescendo no fundo do peito, como se, depois de tantos anos sendo invisível, uma parte dela estivesse começando a cansar. Naquela tarde, Ricardo decidiu levá-la para um almoço fora. Não era comum. Na verdade, era raro demais para não parecer estranho. Helena estranhou desde o início. O carro preto deslizou pelas ruas movimentadas até parar diante de um restaurante sofisticado. Desses, onde tudo parece perfeito demais para ser real.
vidros altos, decoração impecável, pessoas bem vestidas entrando e saindo como se aquele fosse o único lugar onde deveriam estar. Ricardo saiu primeiro, ajustando o paletó, já falando ao telefone. Helena o seguiu em silêncio, como sempre. Dentro do restaurante, o ambiente era elegante, mas mais contido que o salão da festa. Ainda assim, a sensação era a mesma: conversas cruzadas, risadas, olhares rápidos, e ninguém realmente olhando para ela. Foram conduzidos até uma mesa no canto. Ricardo sentou-se, ainda distraído, terminando uma ligação importante. Helena observava tudo ao redor, seus olhos atentos captando cada detalhe, cada movimento de lábios, cada expressão. Era automático. Sempre foi. Ela pegou o cardápio, mas não estava realmente lendo. Sua mente vagava. Até que um pequeno movimento chamou sua atenção. Uma garçonete se aproximava, mas havia algo diferente nela. Não era apenas o uniforme simples, nem o jeito calmo de andar. Era o olhar. Um olhar que não passava direto. Um olhar que parava. A jovem parou ao lado da mesa, com um leve sorriso. "Boa tarde", Ricardo respondeu, sem sequer erguer totalmente os olhos. "Boa tarde." Mas Helena continuava olhando para ela. A garçonete virou o rosto em sua direção. E, por um breve segundo, as duas se encararam. Não foi um olhar comum. Foi curioso, atento, presente. Helena desviou primeiro, acostumada demais a não sustentar esse tipo de conexão. A garçonete anotou o pedido de Ricardo rapidamente. Tudo parecia normal. Até que, ao se virar para sair, algo inesperado aconteceu. Helena, distraída, deixou o garfo escorregar de sua mão. Ele caiu no chão com um som seco, um som que ela não ouviu, mas sentiu pelo impacto leve na mesa. Antes que pudesse reagir, alguém já estava se abaixando. Era a garçonete. Ela pegou o garfo, mas não o entregou imediatamente. Em vez disso, levantou o olhar para Helena e fez algo que ninguém jamais fazia. Ela esperou. Esperou o momento certo. Helena piscou, surpresa. A garçonete então moveu as mãos, de forma simples, cuidadosa, mas clara. "Você está bem", em linguagem de sinais. O mundo pareceu parar. Helena ficou imóvel, os olhos fixos nas mãos da garçonete, como se estivesse tentando ter certeza de que aquilo era real. Seu coração acelerou. Ninguém fazia isso. Nunca. Seus dedos começaram a tremer levemente enquanto ela levantava as mãos. Hesitante. Sim. O gesto saiu inseguro, quase tímido. A garçonete sorriu de leve. Um sorriso verdadeiro. Não de pena. Não de curiosidade. Apenas humano. "Se precisar de algo, me chama." Helena engoliu seco e algo dentro dela se abriu naquele instante. Algo que estava fechado há anos. Ela queria dizer mais. Queria perguntar como, por quê. Queria continuar aquela conversa que, pela primeira vez, parecia possível, mas não conseguiu. As palavras, ou melhor, os sinais ficaram presos. A garçonete assentiu de leve, como se entendesse aquele silêncio melhor do que qualquer um, e se afastou, mas não saiu completamente. Durante o resto do almoço, Helena não conseguiu mais se concentrar em nada além dela. Cada vez que a garçonete passava entre as mesas, seus olhos se encontravam por um segundo a mais do que o normal. E, em cada um desses momentos, havia algo ali, algo novo, algo estranho, algo que Helena não sentia há muito tempo. Quando terminaram, Ricardo levantou-se rapidamente, já falando sobre uma reunião que teria em seguida. Helena se levantou também, ainda distraída, como se parte dela tivesse ficado para trás. Quando estavam prestes a sair, ela fez algo que não fazia há anos.
Parou. Ricardo continuou andando por alguns passos, até perceber que ela não estava ao lado. Virou-se, impaciente. Helena, mas ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto. A garçonete. Ela estava do outro lado do salão, organizando algumas mesas. Quando levantou o olhar, encontrou Helena parada ali. Por um segundo, nenhuma das duas se moveu. Então, lentamente, Helena levantou a mão. Um gesto simples, pequeno, mas carregado de coragem. Obrigada. A garçonete respondeu imediatamente, sem hesitar. De nada. E, depois de um pequeno intervalo, acrescentou: meu nome é Camila. Helena sentiu algo apertar o peito, mas dessa vez não era dor. Era calor. Ela levou um segundo para responder, como se estivesse reaprendendo a existir naquele tipo de troca. Helena. Camila sorriu, e aquele sorriso ficou. Ficou mesmo depois que Helena virou-se e saiu do restaurante. Ficou durante todo o caminho de volta. Ficou quando ela entrou no quarto naquela noite e abriu seu caderno. Pela primeira vez em muito tempo, suas mãos não tremiam ao escrever. As palavras vieram rápidas. Hoje, alguém me viu. Helena parou por um instante, olhando para aquela frase. Seus dedos tocaram levemente o papel. E, sem perceber, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Talvez o mundo não fosse completamente silencioso. Talvez bastasse uma pessoa certa para tudo começar a mudar. Depois daquele dia no restaurante, algo mudou na rotina de Helena. Pequeno demais para que qualquer outra pessoa percebesse, mas grande o suficiente para transformar completamente a forma como ela enxergava o mundo. Ela voltou. No início, disse a si mesma que era apenas pelo ambiente tranquilo, pela comida, qualquer desculpa que parecesse lógica, mas, no fundo, ela sabia, era por Camila. Sempre que entrava naquele restaurante, seus olhos procuravam automaticamente por ela, e, quase sempre, lá estava Camila entre mesas, clientes, pedidos, mas, de alguma forma, sempre encontrando um momento para olhar de volta. E, aos poucos, aquilo deixou de ser apenas encontros rápidos. Camila começou a sentar por alguns minutos quando o movimento diminuía. Conversavam com as mãos, com expressões, com pausas que não precisavam ser preenchidas por palavras. Helena não precisava fingir, não precisava correr atrás de lábios em movimento, pela primeira vez em anos. Ela apenas existia. Você sempre vem aqui sozinha? Perguntou Camila em sinais. Certa tarde, Helena hesitou por um instante, depois respondeu: sempre estive sozinha, mesmo quando estava com alguém. Camila a observou por alguns segundos, não com pena, mas com algo mais profundo, com compreensão. Eu entendo. E, de algum jeito, Helena acreditou. Mas enquanto algo bonito começava a crescer ali, do outro lado da vida dela, tudo começava a desmoronar. Eduardo, seu noivo, o homem que todos diziam ser perfeito para ela, bonito, educado, vindo de uma boa família e, acima de tudo, conveniente. Helena nunca o escolheu de verdade. Aquilo foi mais uma decisão silenciosa tomada por Ricardo. Como tantas outras coisas na vida dela, Eduardo sempre sorria para os outros. Sempre sabia o que dizer, como agir. Mas com Helena, era diferente. Frio, distante, artificial. Ele raramente tentava se comunicar com ela de verdade. Quando o fazia, era com gestos exagerados, impacientes, como se aquilo fosse um incômodo. Mas Helena suportava, porque era o que esperavam dela, até o dia em que tudo mudou. A casa estava cheia naquela noite. Um jantar organizado por Beatriz, sua madrasta, reunia alguns convidados importantes, conversas elegantes, risadas controladas, taças tilintando suavemente.
Helena estava no andar de cima quando percebeu que havia esquecido seu caderno no salão. Desceu em silêncio, como sempre. Mas, ao se aproximar da sala principal, algo chamou sua atenção. Vozes. Eduardo e Beatriz. Eles não sabiam que ela estava ali. Helena parou antes de entrar completamente. Ficou na sombra do corredor, observando, e começou a ler. Você precisa ser mais paciente, dizia Beatriz, com um sorriso calculado. Eduardo soltou uma pequena risada. Impaciente. Paciente. Com ela, Beatriz. Ela mal consegue se comunicar. Helena sentiu o corpo enrijecer. Isso não importa, respondeu Beatriz. Firme. O que importa é o que vem junto com ela. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei. O dinheiro, o nome, eu sei. Mas você já tentou conversar com aquela garota? É como falar com uma parede. Helena prendeu a respiração. Cada palavra era clara demais. Cada movimento de lábios, impossível de ignorar. Ela é só um meio, continuou ele. Assim que tudo estiver resolvido, eu não preciso mais fingir. Algo dentro dela quebrou. Não foi um barulho alto, não foi dramático, foi silencioso, como tudo na vida dela. Beatriz inclinou levemente a cabeça, analisando. Cuidado, Eduardo. Ricardo pode não demonstrar, mas ela ainda é filha dele. Eduardo deu de ombros. Filha. Sim. Mas você já viu como ele olha para ela? Nem ele sabe o que fazer com aquela garota. Helena sentiu os olhos arderem. Mas, dessa vez, não havia lágrimas. Apenas vazio. Relaxa. Beatriz. Continuou Eduardo, com um sorriso frio. No final, todo mundo ganha. Eu fico com o que quero. E ela... Ele fez uma pausa. Um pequeno sorriso de desprezo surgiu em seus lábios. Ela nem vai perceber. O mundo parou. Por um segundo, Helena não conseguiu respirar. Não conseguiu pensar. Nada. E então, veio a clareza. Uma clareza dura, fria, definitiva. Ela não era apenas ignorada. Ela era usada. Desde o começo. Helena deu um passo para trás, silenciosamente. Antes que qualquer um pudesse perceber sua presença, seus pés se moveram automaticamente, levando-a de volta para o corredor escuro, longe deles, longe de tudo. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia calmo, calmo demais. Quando entrou no próprio quarto, fechou a porta devagar. Encostou-se nela por um momento, os olhos fixos em um ponto vazio, e então caminhou até a mesa, abriu o caderno, pegou a caneta, mas não escreveu imediatamente. Ficou ali, olhando para a página em branco, como se, pela primeira vez, não houvesse mais nada a dizer. Depois de alguns segundos, começou. As palavras vieram lentas, mas firmes. Eles nunca me viram. Pausa. Respiração. Mas eu sempre vi tudo. Helena parou novamente. Seus dedos apertaram levemente a caneta. E, então, algo mudou. Seus olhos perderam aquele brilho de dor. E ganharam algo novo. Algo que ninguém nunca tinha visto antes. Decisão. Ela fechou o caderno devagar. Levantou-se. E caminhou até o espelho. Seu reflexo a encarava de volta. Mas não era mais a mesma garota. Não era mais a menina que implorava para ser notada. Não era mais a sombra no canto da sala. Helena inclinou levemente o rosto, observando a própria imagem com uma calma estranha. Seus lábios se moveram, formando uma frase silenciosa. Agora é minha vez. Do lado de fora, a casa continuava cheia de vozes, mas, dentro dela, o silêncio havia mudado. E, pela primeira vez, não era fraqueza, era poder.
Depois daquela noite, Helena não voltou a ser a mesma. Não houve explosão, não houve confronto, não houve lágrimas escorrendo pelo rosto na frente de ninguém. Pelo contrário, tudo ficou ainda mais silencioso, mas era um silêncio diferente, pesado, denso, como se cada pensamento tivesse se transformado em um peso impossível de carregar. Nos dias seguintes, ela praticamente desapareceu. Não desceu para o café da manhã, não apareceu nos jantares, não respondeu às poucas tentativas de contato de seu pai. Os funcionários começaram a comentar entre si, em sussurros, mas ninguém realmente fazia nada. Era mais fácil ignorar, como sempre foi. Helena passou a maior parte do tempo trancada no quarto, as cortinas fechadas, deixando apenas um fio de luz atravessar o ambiente. O mundo lá fora continuava compromissos, negócios, reuniões, mas ali dentro, o tempo parecia parado. Seu caderno estava aberto sobre a mesa, mas, pela primeira vez em anos, as páginas estavam vazias. Ela não escrevia, não conseguia. Era como se todas as palavras que sempre a salvaram tivessem simplesmente desaparecido. Helena estava sentada no chão, encostada na cama, os olhos fixos em um ponto indefinido. Sua mente repetia a cena daquela noite, uma e outra vez. Os lábios de Eduardo, o sorriso frio, as palavras que ela nunca vai perceber. Ela percebeu, sempre percebeu. E talvez esse fosse o maior problema. Seu peito apertou. Helena levou a mão até o coração, como se pudesse controlar aquilo. Mas a sensação não passava. Era como estar presa dentro de si mesma, sem saída, sem voz, sem espaço, sem ninguém. Os dias se misturaram, um atrás do outro, sem diferença. Ela mal comia, mal dormia. Quando fechava os olhos, as imagens voltavam. Quando abria, o vazio continuava ali. Até que, em uma tarde silenciosa, alguém bateu à porta. Helena não se moveu. A batida veio novamente, mais firme. Ela franziu levemente a testa. Ninguém insistia assim. Levantou-se devagar. Caminhou até a porta e a abriu apenas o suficiente para olhar. E congelou. Camila, parada ali, com uma pequena sacola nas mãos e um olhar preocupado. Por um segundo, nenhuma das duas se mexeu. Helena não esperava por aquilo. Não esperava que alguém viesse atrás dela. Não esperava ser lembrada. Camila inclinou levemente a cabeça e, com movimentos suaves, começou a sinalizar. Você sumiu. Helena desviou o olhar imediatamente, como se tivesse sido pega em algo que não queria mostrar. Estou bem. A resposta veio rápida demais, automática demais. Camila não acreditou. Era visível. Ela deu um pequeno passo à frente. Não está. Silêncio. Helena apertou a maçaneta da porta com mais força, como se aquilo pudesse impedir qualquer coisa de entrar. Eu só preciso ficar sozinha. Camila a observou por alguns segundos. Seus olhos não tinham julgamento, nem pena, apenas firmeza. Você já está sozinha há tempo demais. A frase atingiu mais forte do que qualquer grito. Helena engoliu seco. Por um momento, pensou em fechar a porta, voltar para dentro, voltar para o único lugar onde ainda tinha controle. Mas não conseguiu. Seus dedos relaxaram lentamente e ela abriu a porta. Camila entrou com cuidado, como se estivesse pisando em um espaço sagrado. Olhou ao redor o quarto escuro, o caderno aberto, o ar pesado que parecia não se mover. Ela não disse nada de imediato, apenas caminhou até a mesa e colocou a sacola ali. Eu trouxe comida. Helena olhou de relance. Não sentia fome. Não sentia nada. Camila puxou uma cadeira e sentou-se. Sem pressa, sem forçar. Esperou. E aquele gesto, aquele simples ato de esperar, fez algo dentro de Helena se mover. Os minutos passaram.
Nenhuma das duas falou. Até que, finalmente, Helena se aproximou, devagar, como se cada passo fosse difícil. Sentou-se na cama, mantendo distância, mas sem sair. Camila a observou com atenção e, então, perguntou: o que aconteceu? Helena ficou em silêncio. Seus olhos se perderam novamente. Mas, dessa vez, havia alguém ali esperando pela resposta. E isso fazia toda a diferença. Seus dedos começaram a se mover. Hesitantes. Eles... Parou. Respirou fundo. Eles nunca me quiseram. Camila franziu levemente a testa. Quem Helena olhou para ela e, pela primeira vez, não desviou. Ninguém. A palavra ficou no ar, pesada, definitiva. Camila não respondeu imediatamente. Seus olhos suavizaram, mas não de pena, de compreensão. Ela se inclinou um pouco para frente. Eu quero te ouvir. Helena sentiu algo quebrar dentro do peito. Não de dor, mas de resistência. Seus olhos começaram a encher de lágrimas, mas ela não tentou impedir dessa vez. Seus dedos se moveram mais rápido, mais intensos. Eles falam de mim como se eu não estivesse lá. Eles acham que eu não entendo, mas eu entendo tudo. Suas mãos tremiam. E dói. A última palavra saiu mais devagar, mais pesada. Camila não interrompeu. Não tentou consolar com frases prontas. Apenas ficou ali, presente. Depois de alguns segundos, ela levantou a mão e, com um gesto simples, tocou levemente a mão de Helena. Um contato suave, mas real. Você não é invisível. Helena fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, deixou alguém chegar perto. Camila continuou. Eles só nunca aprenderam a te ver. Silêncio, mas agora, um silêncio diferente, mais leve. Helena abriu os olhos lentamente. E, naquele momento, algo começou a mudar. Não era uma cura, não era o fim da dor, mas era o começo de algo novo. Ela olhou para Camila, com uma expressão que misturava dúvida e esperança, e perguntou por que Camila sorriu de leve. Porque ninguém merece viver sem ser ouvido. Helena ficou em silêncio. Mas, dessa vez, não estava sozinha nele. Depois daquele dia, o quarto de Helena já não parecia o mesmo. As cortinas continuavam fechadas, mas agora, um pouco de luz escapava pelas frestas. O caderno ainda estava sobre a mesa, mas não estava mais vazio. E Helena já não estava mais parada. Algo dentro dela havia despertado. Não era uma explosão repentina. Não era força barulhenta. Era algo mais perigoso, silencioso, calculado, lúcido. Camila começou a visitá-la com mais frequência. Às vezes levava comida. Às vezes apenas sentava ao lado dela. Não fazia perguntas demais. Não invadia, mas estava ali. E isso bastava. Em uma dessas tardes, Helena estava sentada à mesa, com o notebook aberto à sua frente. Seus olhos percorriam rapidamente a tela, enquanto seus dedos digitavam com precisão. Camila observava em silêncio. Havia algo diferente nela. A postura, o olhar, a forma como se movia. O que você está fazendo? Perguntou Camila em sinais, curiosa. Helena não respondeu imediatamente. Apenas girou o notebook na direção dela. Planilhas, números, gráficos complexos, contas que pareciam grandes demais. Camila franziu a testa. Eu não entendo. Helena respirou fundo. E então, começou. Eu sempre entendi tudo. Camila piscou, surpresa. Helena continuou. Seus movimentos agora firmes, seguros. Enquanto todos achavam que eu não percebia, eu observava. Enquanto eles falavam, eu lia. Enquanto me ignoravam, eu aprendia. Camila ficou em silêncio.
Helena virou novamente o notebook, apontando para alguns dados específicos. Essas são as empresas do meu pai. Essas são as movimentações financeiras. Camila arregalou levemente os olhos. Você entende tudo isso? Helena assentiu, sem hesitar. Mais do que eles imaginam. O ar no quarto mudou. Aquela não era mais a garota quebrada que Camila encontrou dias atrás. Havia algo ali. Controle. Helena se levantou, caminhando até a janela. Abriu um pouco a cortina. A luz tocou seu rosto. Eu sabia sobre Eduardo. Camila ficou imóvel. Desde quando Helena virou o rosto lentamente? Antes mesmo de ouvir aquela conversa. Silêncio. Eu vi os sinais. Continuou ela. Os olhares, as mensagens, os encontros. Seus dedos apertaram levemente. Eu só não quis acreditar. Camila sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Helena voltou para a mesa e abriu outra pasta no computador. Documentos, provas, registros. E minha madrasta? Ela pausou por um instante. Ela mexe nas contas há anos. Camila arregalou os olhos de verdade agora. O que Helena assentiu? Calma. Transferências pequenas, disfarçadas, mas constantes. Ela achou que ninguém veria. Camila se aproximou, olhando melhor para a tela. E seu pai, Helena, ficou em silêncio por um segundo. Ele confia nela. A resposta veio simples, mas pesada. Camila passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. E você nunca falou nada. Helena deu um pequeno sorriso, mas não era um sorriso feliz. Era frio. Para quem? A pergunta ficou no ar. Camila entendeu. Helena continuou. Eles nunca me escutaram. Pausa. Seus olhos ficaram mais intensos. Mas agora, vão ter que ouvir. Um arrepio percorreu Camila. O que você vai fazer? Helena fechou o notebook devagar. Respirou fundo. E então levantou o olhar. Eu vou mostrar a verdade. Mas havia algo mais ali. Algo que Camila percebeu. E depois Helena hesitou por um instante. Aquela pergunta era mais difícil. Seus olhos suavizaram levemente. Depois, eu vou embora. Camila franziu a testa. Ir embora. Helena assentiu. Aquele lugar nunca foi meu. Nunca foi casa. Silêncio. Camila olhou para ela por alguns segundos. E então perguntou, mais baixo, e você vai sozinha? Helena congelou. A pergunta não era sobre plano. Era sobre escolha. Seus olhos encontraram os de Camila. E, pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta. O quarto ficou em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades. Helena desviou o olhar por um segundo, como se estivesse organizando algo dentro de si. E então voltou. Seus dedos se moveram lentamente. Você viria comigo? A pergunta ficou no ar. Simples, mas carregada de tudo. Camila não respondeu imediatamente. Seus olhos brilharam levemente. Surpresa, mas não de medo. De algo mais profundo. Ela deu um pequeno passo à frente e respondeu, eu nunca deixaria você sozinha. O coração de Helena acelerou, mas, dessa vez, não era dor. Era algo novo. Algo que ela nunca teve. Alguém ao lado. De verdade. Helena assentiu devagar. E então virou o rosto, olhando novamente pela janela. A cidade lá fora continuava a mesma. Mas ela, não. Seus dedos se fecharam levemente, determinados. Então está na hora. Porque, por muito tempo, ela foi a garota que ninguém escutava. Mas agora, ela seria a voz que ninguém poderia ignorar. A mansão estava mais silenciosa naquela manhã. Mas não era o silêncio vazio que Helena conhecia tão bem. Era o tipo de silêncio
que vem antes de algo acontecer. Algo grande. No salão principal, uma mesa longa havia sido preparada, documentos organizados, cadeiras alinhadas, um ar formal que não deixava dúvidas. Aquilo não era apenas mais uma reunião. Ricardo estava lá, sério, mais tenso do que o normal. Ao lado dele, o advogado da família folheava alguns papéis, enquanto Beatriz mantinha seu sorriso elegante. Mas os olhos inquietos denunciavam algo diferente. Eduardo também estava presente, confiante como sempre, ajustando o relógio como se tudo estivesse sob controle. Eles não sabiam. Ainda não. A porta se abriu e Helena entrou. Mas não era a mesma Helena que costumava passar despercebida pelos corredores. Seus passos eram firmes, seu olhar direto. Ela caminhou até o centro da sala sem hesitar. E, pela primeira vez, ninguém conseguiu ignorá-la. Ricardo franziu levemente a testa. Helena, mas ela não respondeu de imediato. Colocou calmamente um pendrive sobre a mesa e olhou diretamente para o advogado. Seus dedos começaram a se mover, lentos, precisos. Uma tela foi ligada e, em segundos, suas palavras começaram a aparecer. Hoje, vocês vão me ouvir. O ar na sala mudou. Beatriz cruzou os braços, forçando um sorriso. Isso é necessário. Helena não olhou para ela. Continuou. Eu sei de tudo. Eduardo riu de leve. Tudo, Helena. Você nem... Ele parou, porque Helena já havia clicado. A tela mostrou documentos, transferências, datas, valores, sequências perfeitas demais para serem coincidência. O advogado se inclinou para a frente. Ricardo também. Beatriz empalideceu. Desvios financeiros. O silêncio caiu como uma lâmina. Isso é absurdo, disse Beatriz rapidamente. Mas Helena não parou. Outro clique. Mensagens. Fotos. Registros de encontros. Eduardo, com outra mulher. O sorriso dele desapareceu. E traição. Agora ninguém falava. Ricardo olhava fixamente para a tela, o rosto endurecendo a cada segundo. Helena, ele tentou dizer, mas ela continuou, porque, pela primeira vez, ela não seria interrompida. Seus dedos se moveram com mais força. Vocês falaram de mim como se eu não estivesse lá. Vocês acharam que eu não entendia, mas eu sempre entendi tudo. As palavras ecoaram no silêncio da sala, pesadas, impossíveis de ignorar. Beatriz tentou se recompor. Ricardo, isso é uma manipulação. Chega. A voz dele cortou o ar. Fria, definitiva. Ele não olhava mais para Helena. Olhava para Beatriz. E, pela primeira vez, não havia confiança ali. Eduardo deu um passo para trás, claramente desconcertado. Isso não é o que parece. Mas já era tarde. Muito tarde. Helena desligou a tela. E o silêncio voltou. Mas agora, todos estavam presos nele. Ela respirou fundo. E, então, fez algo que ninguém esperava. Deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os do pai. E, lentamente, suas mãos se moveram, sem tela, sem tradução, direto. Eu esperei a minha vida inteira para você me ver. Ricardo congelou. Ele entendeu, talvez não cada gesto, mas entendeu o suficiente. E isso foi o mais doloroso. Seus olhos começaram a se encher. Mas não havia palavras. Nunca houve. Helena manteve o olhar por alguns segundos e então abaixou as mãos. Não havia mais nada a dizer. O advogado quebrou o silêncio, ajustando os papéis. Senhor Ricardo, legalmente, todas as ações principais já estão no nome da senhorita Helena. Beatriz arregalou os olhos. Eduardo ficou completamente sem reação. Ricardo fechou os olhos por um instante. Eu fiz isso, anos atrás.
disse ele, com a voz mais baixa do que nunca. Só nunca soube como. Ele parou, olhou para Helena e, finalmente, a viu. De verdade, eu nunca soube como te amar. O ar ficou pesado, mas Helena não reagiu como todos esperavam. Não houve raiva, não houve vingança, apenas calma. Ela assentiu levemente, como quem já sabia, como quem já aceitou. Ela pegou o pendrive da mesa e virou-se. Eduardo tentou dizer algo. Helena, espera. Mas ela não parou. Beatriz permaneceu imóvel, sem palavras. Ricardo deu um passo à frente. Helena, ela parou, mas não voltou. Apenas virou levemente o rosto. Seus dedos se moveram pela última vez naquela casa. Agora você me ouviu. E saiu. Do lado de fora. O ar parecia diferente, mais leve, mais real. Camila estava ali, esperando, como prometeu. Helena caminhou até ela, sem pressa, sem medo, parou diante dela. E, por um instante, nenhuma das duas disse nada. Não precisava. Camila sorriu. Acabou. Helena pensou por um segundo e respondeu, não. Pausa. Seus olhos brilharam de leve. Agora começou. Camila estendeu a mão. Helena olhou para ela e segurou, sem hesitar. Juntas, começaram a caminhar. Longe da mansão, longe das vozes vazias, longe de um mundo que nunca foi delas. Meses depois, uma pequena placa foi instalada na entrada de um novo lugar. Simples, mas cheio de significado. Centro de comunicação e apoio. Vozes do silêncio. Lá dentro, pessoas aprendiam. Crianças, adultos, gente que, como Helena, passou a vida inteira sem ser ouvida. Mas não mais, porque alguém decidiu mudar isso. E, às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa que pare e realmente escute. Helena observava tudo de longe, com um leve sorriso. Camila se aproximou. Ao seu lado, você conseguiu. Helena balançou a cabeça de leve e respondeu, nós conseguimos. O sol iluminava o espaço e, pela primeira vez, o silêncio não era vazio, era cheio de vida. Porque ser ignorado destrói, mas ser visto pode reconstruir tudo.